Shalom, irmãos, glória a Deus. No último vídeo, acabou que não foi a última partezinha, né? Faltava alguns segundos, na verdade. Mas eu falava sobre o serviço que o sumo sacerdote ele faz no Santo dos Santos. E quando acaba todo o serviço, ele sai do Santo dos Santos e se encontra com o povo, né? É na figura de Cristo, quando todos os inimigos foram postos debaixo dos pés do Senhor, e a morte, que é o último inimigo a ser posto debaixo dos pés do Senhor, então ele sai lá do Santo dos Santos e se encontra lá com o teu povo, para levar para a festa dos tabernáculos. Então, quando isso acontecer, o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar, né? Isso está relacionado à restauração de todas as coisas, que Pedro fala isso em Atos capítulo 4, né? Mas vamos aqui para o assunto desse segundo vídeo. Aqui vamos falar sobre o momento que ocorre a ressurreição. Isso também nos revela o momento que ocorre o arrebatamento. Isso vinculado aos vídeos que fizemos sobre o arrebatamento no momento que acontece, né? Então vou ler aqui o texto que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vai dizer assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala da ressurreição, né? Diz aqui essa metade desse versículo aqui: e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, existem duas ressurreições: a primeira, que é para a vida eterna, para a salvação, e a segunda ressurreição, que é para a condenação, que vai acontecer depois dos 1000 anos, depois do milênio, em que Cristo vai reinar com os seus santos, com o seu povo, aqui na terra, né? Ou seja, a primeira ressurreição está especificada aqui no texto, né? Quando nós vimos que as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca. Ou seja, o povo que passou pela grande tribulação, o povo que passou por aquele momento de aflição daqueles dias, esse povo, eles participaram da primeira ressurreição, que aconteceu no final da grande tribulação, certo? Aqui aconteceu a primeira ressurreição, ou seja, antes dessa ressurreição aqui, não aconteceu outra. Até comentei no último vídeo que muitos irmãos eles falam sobre a lei da colheita, querendo pôr repartidamente, né, a ressurreição e o arrebatamento, dizendo que num período vai acontecer uma ressurreição e um arrebatamento, depois de alguns anos vai acontecer outra ressurreição e outro arrebatamento, isso para a salvação, sendo que isso não tem base nas Escrituras. Porque aqui nesse texto aqui, nós vamos ver que aconteceu uma ressurreição, e no verso 5 diz que essa é a primeira ressurreição, que é para a salvação, que é para a vida eterna. A segunda ressurreição vai ser para os ímpios, para aqueles que não obedeceram os mandamentos de Deus, não andaram com Cristo. Esses vão ser ressuscitados para serem condenados. Ou seja, a primeira ressurreição acontece aqui, depois do momento de tribulação, depois do momento que aconteceu o martírio, que foram muitos dos servos de Deus decapitados. A gente vê aqui no texto aqui. Nesse momento acontece a ressurreição, tantos desses quanto dos outros que aguardavam, que dormiam e aguardavam o Senhor, né? Isso aqui é algo que nos revela, né, o momento que acontece a ressurreição. Mas vamos ver outro texto aqui que é muito mais profundo do que esse, né? Que é Daniel capítulo 12. Mas nesse texto aqui ainda ficou muito claro, né? Apocalipse capítulo 20. Vemos aqui a primeira ressurreição, ou seja, não houve outra ressurreição. Essa daqui foi a primeira. Mas em Daniel,
capítulo 12, aqui a gente vai ver coisas muito profundas. Aqui é um texto que passa despercebido, né, por muitos, mas é um texto que vejo muitas revelações, né? Vamos ler aqui, no capítulo 12 de Daniel. Vejamos, nesse tempo, né? Quando ele fala nesse tempo, ele está falando no tempo de grande tribulação, porque no capítulo 11, que refere-se a esse tempo que ele está tratando aqui no começo do capítulo, vai mostrar a abominação desoladora, vai mostrar o serviço que o anticristo vai fazer, vai mostrar a aliança que vai fazer por 7 anos com muitos, né? Ou seja, o contexto é esse daqui. Aí vai abrir o capítulo 12 falando, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Isso aqui está vinculado ao que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, né? A voz do arcanjo. Quando acontece o arrebatamento, a voz do arcanjo, esse arcanjo aponta para Miguel. Vamos falar isso nos próximos vídeos também. E dizia, haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, ou seja, naquele tempo será salvo o teu povo. Não está escrito aqui daquele tempo, mas está escrito naquele tempo será salvo o seu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então você vai ver que todos os que estão escritos no livro da vida vão ser salvos nesse tempo, né? Aí no verso 22, no verso 2, quer dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui está falando das 2 ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a condenação. Isso vai ser revelado em Apocalipse, capítulo 20, né? Aí no verso 3 vai dizer assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então a gente vê que no verso 2 e no verso 3, aqui Daniel está falando sobre a ressurreição, no verso 2, e está falando sobre a transformação de corpos, no verso 3, né? A glorificação do nosso corpo, no verso 3. Então aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Ressurreição e transformação de corpo, glorificação. Então aqui está falando sobre o arrebatamento. Daniel não sabia disso, isso estava oculto ao entendimento dele, né? Isso foi revelado aos apóstolos depois. Mas Daniel falou sobre o arrebatamento, aqui no verso 12 e verso 3. Ele não sabia bem o que ele estava falando, mas ele falou pelo Espírito. Nós que olhamos para isso hoje podemos enxergar a grandeza e as revelações que estão contidas aqui. No verso 4 vai dizer assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e segue o livro. Isso é o anjo falando com Daniel, né? Tipificando a Jesus. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e segue o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Né? Quando fala o saber se multiplicará, fala sobre o entendimento dessa profecia, né? Muitos pegam isso daqui e dizem que a ciência vai se multiplicar, né? Tecnologia. Mas na verdade o que está sendo dito aqui é que o saber sobre esse assunto, sobre a profecia, iria se multiplicar, porque muitos iriam esquadrinhar as escrituras e essas profecias, né? Então no verso 5 Daniel fala assim, então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, né? Outros 2 anjos, um de uma banda do rio e outro da outra. Um daqueles homens, daqueles anjos, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele perguntou assim, quando se cumprirão essas maravilhas? Ou seja, quando ele pergunta quando se cumprirão essas maravilhas, você vai lá para o contexto, você vai ver o que? A ressurreição. Essas maravilhas que esse homem aqui, que é um anjo, perguntou ao outro, essas maravilhas representam a ressurreição e a glorificação, que ele disse no verso 2 e verso 3. Essas são as maravilhas que um desses 2 aqui perguntaram para o anjo. No verso 6. Quando se cumprirão essas maravilhas? Que maravilhas? A ressurreição e a transformação de corpos. Né? Presta bem atenção aqui, o tamanho e a grandeza
da revelação que nós vemos aqui. Verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do povo, do poder do povo santo. Essas coisas, ou seja, essas maravilhas, todas se cumprirão. Então, irmãos, aqui nesse texto há algo muito profundo. Porque você vê aqui que esse homem vestido de linho, que tipifica Jesus, ele levantou as mãos para os céus e jurou por aquele que vive eternamente, que isso se cumpriria, ou seja, que isso, a ressurreição e a transformação de corpos. Isso se cumpriria quando? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que a ressurreição e a glorificação aconteceria, né? Ou seja, para a gente entender isso, a gente tem que compreender a profecia, a gente tem que compreender o que o próprio Daniel fala, né? O que o próprio livro de Daniel fala, em todo o seu contexto, né? Em cada capítulo. Porque o anjo levantou a mão. Você pode inclusive ver essa mesma visão em Apocalipse capítulo 10. Você vai ver o mesmo quadro aqui, né? Você vai ver também que João teve uma visão. Ele também viu um homem vestido de branco, né? Um homem que tinha sobre a sua cabeça um arco-íris, tipificando Jesus. E aquele homem, naquela ocasião, também havia jurado, né? Levantou a mão direita. Isso é Apocalipse capítulo 10. Ele também levantou a mão direita aos céus e ele jurou para aquele que vive eternamente, que também isso ia se cumprir nesse tempo aqui. Daqui a pouco a gente vai lá nesse texto de Apocalipse capítulo 10, vamos conferir. Mas aqui o anjo levantou as mãos aos céus e jurou que a ressurreição e a transformação de corpo iria se cumprir depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, depois desse período que ele especificou, iria se cumprir essas maravilhas. Quais maravilhas? A ressurreição dos que dormem e a transformação de corpo, ou seja, o arrebatamento. E o que significa esse um tempo? 2 tempos e metade de um tempo. Nós falamos sobre isso no vídeo dos 7 anos e da grande tribulação. Vamos conferir aqui em Daniel capítulo 7, que responde muito bem isso, né? Daniel capítulo 7, verso 24, vai dizer assim: os 10 chifres do animal, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, que no caso é o reino do 4º animal. Quem conhece o Daniel capítulo 7 sabe, né, sobre os animais. Vai dizer assim: depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Está falando sobre o anticristo. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui nós identificamos o que o anjo falou lá no capítulo 12. O anjo falou o quê? Que isso, a ressurreição, a transformação de corpo, iria se cumprir quando? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o anjo, ele está fazendo você retornar ao capítulo 7 de Daniel, para você entender o significado disso. Que depois disso, iria se cumprir as maravilhas que aqueles 2 homens perguntaram, que é a ressurreição dos mortos e a transformação de corpo. E o que significa esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Significa os 3 anos e meio, que o anticristo vai pelejar contra os santos. Porque esse um tempo representa 1 ano, 2 tempos representam 2 anos, e meio tempo representa meio ano, totalizando 3 anos e meio. Que você vai ver em Apocalipse capítulo 13, complementando essa informação, diz que o anticristo vai ter 42 meses para pelejar contra o povo de Deus. 42 meses corresponde a 3 anos e meio.
3 anos e meio é o período da grande tribulação. E o anjo levantou a mão, o anjo que tipifica Jesus levantou a mão e disse que isso, o arrebatamento, a transformação de corpos e a ressurreição, aconteceria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, falando de uma forma bem clara, o anjo que tipifica Jesus levantou a mão e disse: isso só vai acontecer depois do período que o anticristo perseguir os santos. Certo? É o que nós estamos vendo no texto. E o anjo falou isso, né? E no verso 7, ainda vai dizer assim: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então aqui, irmãos, nós vemos o momento que acontece a ressurreição dos mortos. Aqui mostra o momento que acontece a ressurreição dos mortos, é a transformação de corpo, né? Por isso que eu disse que no assunto da ressurreição nós iríamos ver também o momento do arrebatamento. Eu vou continuar lendo o verso 8 em diante aqui, diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e cerradas até o tempo do fim. Aí vai dizer aqui no verso 10: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Que a gente pode vincular as 10 virgens, né? A gente pode vincular a textos que estão em Apocalipse, inclusive daquela grande multidão que foi embranquecido, né? Que é a multidão no capítulo 7, que foi embranquecido as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquela multidão que estava diante do Cordeiro, do trono de Deus. Eles passaram por esse processo aqui do versículo 10. E no verso 11 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, verso 11, né? Vai dizer assim: haverá ainda 1290 dias. Verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Presta bem atenção nisso daqui. Ele está dizendo no verso 11 que depois da abominação desoladora, que é na metade dos 7 anos, haverá 1290 dias. No verso 12 diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, ele está se referindo à segunda metade dos 7 anos. E bem-aventurado o que persevera e espera até 1305 dias. Então aqui está falando sobre esses dias aqui específicos que vai haver, que nós temos que esperar, aguardar e ser fiéis a Deus. E no verso 13 vai dizer assim: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Quer dizer o quê? Que ele ia morrer, que ele ia dormir. Pois descansarás e ao fim 2 dias te levantarás para receber a tua coroa. Aqui está mais uma revelação, porque o anjo falou que tu segue o teu caminho, Daniel, pois descansarás, vai morrer, e ao fim dos dias tu vai se levantar, tu vai ressuscitar e receber a tua coroa. No fim do quê? Dos dias. No fim, não 7 anos antes, mas no fim, Daniel ia ressuscitar. E que dias são esses? São os dias dos versículos acima, dos 1335 dias. Que quem fosse fiel e esperasse, iria receber o seu galardão. E Daniel vai ressuscitar, no verso 3 aqui, no fim dos dias. E esses dias estão vinculados à grande tribulação, estão vinculados aos 3 anos e meio, depois da abominação desoladora. Então aqui nós vemos que Daniel, e quando falamos de Daniel, vai falar também de todos aqueles que na antiga aliança estiveram com Deus, foram fiéis a Deus e dormiram no pó, estão aguardando a ressurreição. Todos eles estão esperando a ressurreição no fim dos dias e não 7 anos antes. Está entendendo? Aqui o que o Senhor está querendo dizer para nós? No fim dos dias, né? No fim dos dias, ele iria levantar do pó e ressuscitar. Ou seja, aqui nós entendemos que a ressurreição vai acontecer após a tribulação, como o arrebatamento que nós vimos em Mateus capítulo 24, no primeiro vídeo, que após a tribulação daqueles dias, virá
o sinal do Filho do Homem vindo nos céus, nas nuvens. Todos os povos da terra vão se lamentar. Ele vai enviar os seus anjos e vai recolher os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Ali acontece a ressurreição, a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20. E em João capítulo 6, nós vamos ver Jesus confirmando isso, quando ele falava sobre a ressurreição. Você vai ver aqui em vários versículos, Jesus falando que a ressurreição vai acontecer no último dia. No último dia. Né? Você pode ler depois João capítulo 6, e você vai ver a todo o momento o Senhor falando da ressurreição, que vai acontecer quando? No último dia. No último dia vai acontecer a ressurreição. Né? Então a gente vê alguns versículos aqui em João capítulo 6 falando sobre isso, né? Você pode conferir depois, ler o capítulo todo, e você vai ver o Senhor Jesus falando isso. Ele disse no verso 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o Filho do Homem e nele crê, nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vai falar no verso 44 também, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem 4 versículos aqui falando sobre isso. Entende? Então, nós temos que entender isso, irmãos. Sabe? Esses textos que eu trouxe aqui são textos profundos, que não podemos desconsiderar. Aqui, nós vemos o momento da ressurreição. Né? No primeiro vídeo, também nós vimos que é impossível acontecer uma ressurreição antes dos 7 anos. Porque se a morte ela for vencida, a morte não pode alcançar depois, durante os 7 anos, os servos de Deus, os santos de Deus. Então, diante desses textos e diante dessa interpretação que nós temos por esse texto, nós podemos ver muito claramente, à luz das Escrituras, o momento que ocorre a ressurreição, né? A ressurreição, como também um arrebatamento que acontecerá junto com a ressurreição. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria estar passando, que os irmãos possam estar meditando nesses textos que nós lemos. Medite neles, amém? O Espírito Santo vai estar acrescentando mais coisas aos irmãos. E no próximo vídeo, né, eu vou fazer alguns outros vídeos sobre o arrebatamento também, mostrando o momento do arrebatamento. Eu vou falar sobre as bodas do Cordeiro também. Vou falar sobre as 2 testemunhas que estão vinculadas à igreja. Vamos falar sobre esses 2 assuntos nos próximos vídeos, né? E aí também vamos ver o momento que ocorre também o arrebatamento. A gente vai trazer muitas coisas, muitas provas na palavra, muitas coisas que